Salve, torcida alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. E esse é mais um giro de notícias do canal Thiago Crítico. Galera, notícia importante. Navarro contraria Eduardo Freeland e está de malas prontas do Botafogo. O staff autoriza a proposta de interessados do Brasil e do exterior a negociarem com o atleta. O staff do centroavante Rafael Navarro não chegou a acordo com direção do Fogão e reta final da Série B será o último passo dado na trajetória de Rafael Navarro no glorioso Botafogo. E aqui matéria do Bola VIP. Rafael Navarro não vai permanecer no Botafogo no ano de 2022. Com o contrato expirando em dezembro, o clube e o staff do atacante arrastaram conversas em busca de uma renovação do vínculo do camisa 99, porém reportagem dos colegas do jornal O Dia informam que o atleta não irá assinar a renovação contratual. Isso depois que Eduardo Freeland se manifestou confiante nas tratativas ao canal oficial do clube no YouTube. Nesta sexta-feira, 3, Freeland confirmou que o alvinegro teria aceitado a contraproposta do staff de Navarro e aguardava confiante a assinatura do novo vínculo, algo que não aconteceu. Segundo a apuração dos colegas Vene Casagrande e Leonardo Bess, todavia o atacante e seu staff almejam 2022 respirando novos ares, algo que seria uma grande estupidez para o atleta. O desejo do atleta e de seus agentes é justamente buscar a evolução na carreira profissional em um novo clube com a valorização pedida anteriormente, quando ainda se pensava em renovar com o Botafogo durante a Série B, informa a matéria do dia. Infelizmente, pela incompetência e a má gestão dos diretores executivos de futebol, no caso o Eduardo Freeland e o nosso CEO, Jorge Braga, o Botafogo perderá aí um dos seus melhores jogadores, se não o melhor, dessa temporada de 2021. E aqui continua a matéria. Na última semana, o Botafogo recusou a ida imediata de Navarro para o Anderlecht da Bélgica, que apresentou uma proposta ridícula de 500 mil euros, o que daria aproximadamente cerca de 3 milhões e 100 mil, em 10% do valor de uma futura negociação. Vale lembrar que o Botafogo possui cerca de 50% dos direitos econômicos do atacante, ficando o restante com a equipe do Atlético Goianiense. O camisa 99 tem sido fundamental na campanha da Série B, em que o glorioso está em quarto colocado, ou melhor dizendo, estava em quarto colocado, pois com a vitória de ontem, o Botafogo passa de quarto colocado para terceiro, até que seja realizada a partida da equipe do Goiás, que enfrenta o seu adversário nesta terça-feira e que, dependendo do resultado, manterá o Botafogo ou não na terceira colocação. Continua aqui, são 7 gols somente no campeonato, superado apenas por Chay no elenco alvinegro. Ao longo da temporada, Navarro disputou cerca de 32 partidas pelo Botafogo, em sua maioria como titular, e anotou 8 gols ao todo e 7 assistências. De acordo com a apuração, o centroavante de apenas 21 anos teria autorizado seus empresários a ouvirem propostas tanto daqui do Brasil como também do exterior. O Atlético Paranaense seria um clube interessado nos bastidores, especialmente após a grave lesão do atleta Matheus Babi, ex-Botafogo também, que recentemente defendeu o nosso glorioso. Vamos para outras notícias. Matéria importante, já que falamos aí da classificação do Botafogo nesse momento, a matéria do jornal Dia revela o seguinte: com vitória fora de casa, a equipe do Botafogo agora tem 63% de chances de voltar à Série A. Glorioso superou a equipe do Remo pelo placar mínimo de 1-0. Vamos lá. A boa fase do Botafogo na Série B pode ser traduzida em números. Após a terceira vitória seguida, desta vez fora de casa contra a equipe do Remo, o Glorioso saltou de 45% para 63% de chances de conseguir o acesso para a tão sonhada Série A do Brasileirão do ano de 2022. As informações são do blog Infobola, do matemático Tristão Garcia.
O líder Coritiba tem atualmente cerca de 86% de chances e completando o G4 em segundo e terceiro lugar consecutivamente. Vem o CRB com 72%, o Botafogo com esse quadro dos 68% e logo atrás o Goiás. O Botafogo já soma 38 pontos com 11 vitórias. O rival do glorioso, a equipe do Vasco, vem balançando na competição e tem apenas 8% de chance de voltar à elite do Brasileirão. Agora falando sobre a equipe sub-20 do Botafogo, matéria do Fogão Net diz o seguinte: sobre a batuta de Juninho, Botafogo vence Atlético Mineiro e sobe para a quinta colocação no Brasileirão da categoria sub-20. Juninho, o atleta do Botafogo, agora que renovou, assim como renovou também o atacante Gabriel Conceição. E aqui segue a matéria. Comandado pelo camisa 10 e capitão Juninho, o Botafogo derrotou, na tarde de hoje a equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 3-2 neste domingo no Cefat e pulou para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro da categoria sub-20. Com 25 pontos, o Galo, por sua vez, manteve-se em terceiro com 27 pontos, 2 à frente do Alvinegro Carioca. Mesmo com muitos desfalques, no caso de Reidson, Guilherme Liberato e Endel lesionados e Gabriel Conceição e Vitinho com a equipe profissional, o Botafogo fez um bom jogo. O lance mais perigoso do primeiro tempo, porém, foi do Atlético Mineiro. Luiz Felipe acertou a trave aos 18 minutos de jogo. Na segunda etapa, porém, o Atlético Mineiro voltou a assustar logo no começo, mas Igor, o goleiro, defendeu a finalização de Gabriel Santos. Depois o Botafogo conseguiu construir a sua vitória. Aos 9 minutos, Juninho lançou Christian, que passou pelo goleiro com um toque de cabeça e finalizou para fazer 1-0. O segundo gol do glorioso saiu logo aos 25 minutos. Juninho recebeu de Riquelme, limpou a defesa e chutou o rasteiro, fazendo o placar de 2-0. O Atlético Mineiro chegou a diminuir aos 31 minutos com Diego Acosta, mas Raí, aos 41, voltou a aumentar a vantagem do glorioso Botafogo, cobrando falta sofrida por Juninho. Já nos acréscimos, a equipe do Galo ainda diminuiu novamente com Diego Costa. Placar final 3-2 Botafogo. Algo que é notório que sempre que jogamos contra a equipe do Galo, lá nós fazemos canja de galinha do Atlético. Os próximos jogos, porém, são os seguintes: o Botafogo só volta a jogar pelo Brasileirão Sub-20 da categoria no domingo que vem contra a equipe do Fluminense no clássico vovô do Sub-20, às 3 da tarde, também no Cefat. Antes, na próxima quarta-feira, o glorioso encara a equipe do Flamengo no primeiro jogo das semifinais do Carioca Sub-20, às 10 horas da manhã, também no Cefat. Agora, galera, matéria muito interessante do Fogão Net. Para você que é crítico do técnico Anderson Moreira, que não vê o técnico como um bom líder de grupo ou técnico que seja competente o suficiente para levar o Botafogo à Série A ou na Série A permanecer, olha a matéria do Fogão Net, tá? Essa é uma cutucada para o senhor Felipe Neto, esse nojento, mau caráter, tá? Vagabundo, e ao senhor Gerson, que foi atleta do nosso glorioso, o Canhotinha de Ouro, mas que defende atualmente mais as equipes de Vasco, Fluminense e os Framulambos, ao invés de falar e reproduzir coisas e perspectivas favoráveis ao nosso glorioso, tá? Esse é um tapa na cara de vocês dois. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: Botafogo passaria Cruzeiro e estaria fora do Z4 na Série B só com os pontos conquistados com o Anderson Moreira. Ou seja, das 10 partidas que tem pelo glorioso atualmente, o Anderson tem 24 pontos, como 8 vitórias, mais um ponto do empate e apenas uma derrota. Ou seja, só com
os pontos ou os jogos que fez o Botafogo sob a batuta do técnico Wenderson Moreira, o Botafogo não só encostaria na equipe do Cruzeiro, que tem atualmente, se eu não me engano, os 25 pontos conquistados pelo Wenderson desde a sua chegada, tá, até o princípio do segundo turno, mas também teria a possibilidade de ultrapassar a pontuação do Cruzeiro, tá? E a matéria diz o seguinte, vamos lá. Imagine o hipotético cenário. Wenderson Moreira assume o Botafogo com 0 pontos na Série B. Isso mesmo, apenas derrotas, ou nenhuma pontuação. Mesmo assim, ou melhor dizendo, isso mesmo, apenas derrotas e sem nenhuma pontuação. Mesmo assim, tá? O alvinegro, apenas com desempenho sobre a batuta do comandante, está à frente do Cruzeiro e fora da zona de rebaixamento. É isso que acontece em tese, na realidade, sob o comando do treinador, que chegou ao Botafogo na 14ª rodada. O Botafogo tem atualmente 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. São 25 pontos conquistados de 30 possíveis, com praticamente 83% de aproveitamento. E isso é um tapa na cara da torcida do mimimi, tá? A torcida Nutella, torcida Todinho do Botafogo, que se preocupa mais em criticar os erros cometidos pelo Wenderson das substituições desse jogo, da partida de hoje, ao invés de enfatizar o bom momento do Botafogo e do próprio técnico, que conseguiu por 2 vezes, caso ocorra de no próximo jogo, e acredito eu, iremos vencer novamente contra a equipe do Londrina, fazer algo que era inimaginável desde 2019, conseguir uma sequência de vitórias superior a 2 vitórias consecutivas no mesmo campeonato, seja brasileiro, carioca, Sul-Americana, Libertadores ou qualquer campeonato que seja. O Wenderson, desde a sua chegada, teve uma boa sequência de vitórias consecutivas. Teve 4 vitórias na primeira parte da tabela, tá, do campeonato, quando iniciou o seu trabalho, e vem realizando a mesma sequência de vitórias. Já estamos com 3 vitórias consecutivas no segundo turno, o que provavelmente irá acontecer de uma 4ª vitória contra a equipe do Londrina. E aqui continua a matéria, tá? Seu pessoal mimimi. O Cruzeiro em 21 pontos, o Cruzeiro em 21 partidas, tem os mesmos 25 pontos, mas com 5 vitórias, o principal critério de desempate no torneio, o que o deixaria apenas atrás do Botafogo com os pontos conquistados com o Wenderson Moreira. O alvinegro também ficaria à frente da Ponte Preta, também com 25 pontos, mas com 6 vitórias, e ocuparia a 13ª colocação. Ou seja, o Botafogo, com apenas os 25 pontos conquistados pelo Wenderson desde que Wenderson assumiu como técnico, estaria à frente de 7 equipes do Campeonato Brasileiro. A equipe estaria a 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e a 13 pontos do G4. Desde que o Wenderson estreou pelo Glorioso, nenhuma equipe fez mais pontos que o alvinegro nessa competição. O resultado é visível na tabela. A equipe saiu da 14ª posição com Marcelo Chamusca para atualmente a 3ª colocação, tá? Após ter derrotado a equipe do Remo na partida deste sábado lá no Bainão, tá? No estádio Bainão. O estádio não, o Chiqueiro, conhecido como Bainão. Por falar em Wenderson Moreira, treinador reconhece Botafogo abaixo tecnicamente, mas valoriza a garra e o empenho
desenvolvidos pelos seus jogadores na partida contra a equipe do Remo, o que tornou possível o Botafogo subir da 4ª colocação para a 3ª no campeonato, tá? Ainda falando do técnico Enderson Moreira. Deixa eu ler aqui a matéria da Isto É. Cadê? A matéria diz o seguinte: Enderson reconhece Botafogo abaixo tecnicamente, mas valoriza garra e disposição. Isso também ganha jogo. Após vitória sobre o Remo pela Série B do Brasileirão, Enderson reconheceu... Cadê? Perdão, só um instante, galera. Enderson reconheceu que a equipe não entregou o esperado e o que poderia fazer, mas comemorou o resultado positivo. Afinal, o que vale são os 3 pontos. Deixa eu ler aqui a íntegra dessa matéria. Não foi a atuação dos sonhos, mas o resultado foi o esperado. O Botafogo venceu a equipe do Remo neste sábado pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão no Baenão. O alvinegro não teve o melhor desempenho técnico, mas saiu com um resultado positivo e uma posição a mais na tabela. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira, treinador do Botafogo, ressaltou a questão que nem sempre a equipe vai jogar bem, mas é que é importante conquistar vitórias em partidas assim. O comandante também ressaltou os jogadores. Não foi essa questão de sofrimento no final do jogo, é até normal quem está perdendo colocar atacantes. O último lance ficou marcado pela sequência. O mais importante foi o resultado. Falamos que tínhamos que superar o que viesse pela frente. Estou muito feliz com a vontade e determinação dos atletas. A disputa e competitividade do time continua sempre em alto nível. Isso é importante para conseguir bons resultados, afirmou em entrevista coletiva o comandante alvinegro. E que bom que ele reconheceu os erros cometidos na partida e que não se repitam, tá? Esses erros. Deixa eu ver aqui. O próprio técnico reconheceu que o plantel não fez a sua melhor apresentação na competição, mas que o desempenho abaixo do que já havia sido mostrado antes foi compensado pela vontade dos jogadores. E aqui ele diz o seguinte: acho que a gente não tem um desempenho técnico do nível que a gente pode fazer. Isso acontece com qualquer equipe no mundo, faz parte, temos que ter tranquilidade. O jogo não fluiu de forma natural. Hoje foi uma vitória de muita disposição. O time se... Cadê, galera? Só um instante. A equipe não atuou da melhor forma possível. O Botafogo venceu neste sábado e agora se encontra na 3ª colocação na tabela, o melhor desempenho do técnico até o momento, mas saiu com um resultado positivo e uma posição a mais na tabela. Após o jogo, o Enderson Moreira, treinador do Botafogo, ressaltou a questão de que nem sempre a equipe vai jogar bem, mas que é importante conquistar as vitórias em partidas assim, tá? O mais importante foi o resultado. Falamos que tínhamos que superar o que viesse pela frente. Estou muito feliz com a vontade e determinação dos atletas. A disputa e a competitividade do time continua sempre em alto nível. Isso é importante para conseguir bons resultados, afirmou em entrevista coletiva Enderson Moreira. Cadê? Então isso é muito, mas muito importante, tá, galera? É importante reconhecer que nem sempre, obviamente, o melhor vence. Tanto é que as melhores chances, entre aspas, foram as 2 bolas no travessão da equipe do Remo. Mas a sorte foi determinante, além das boas defesas que realizou o goleiro Diego
Loureiro na partida de ontem, que resultaram aí na vitória do nosso glorioso. O sistema defensivo do Botafogo como um todo está de parabéns, em específico 3 pilares dessa equipe. 3 pilares eu digo na parte defensiva, tá galera? O goleiro Diego Loureiro, que vem correspondendo às expectativas do nosso comandante, e com ele tem vitórias, tá? O zagueiro Joel Carli, que desde que entrou o Botafogo não sabe o que é perder. E também o meio-campo, o nosso pitbull alvinegro, o Barreto. Fora isso, os jogadores que têm qualidade técnica e que poderiam realizar um jogo mais interessante e fazer com que o resultado do Botafogo fosse mais elástico na partida de ontem, não foram bem o suficiente. A queda de rendimento de Marco Antônio, Chay e Luiz Oyama, além da ineficiência do nosso atacante na partida de ontem, o centroavante Rafael Moura, culminou para o magro resultado de 1-0, que contamos aí com o pivô, tá? Pelo menos isso fez de útil Rafael Navarro na partida de ontem, deixando a bola livre para o nosso herói da partida, outro que foi muito bem, o Varley, tá? Que realizou o gol, contando aí com a sorte, onde ele realizou um primeiro chute ruim e no segundo ainda pior, mas contou aí com um Montinho artilheiro, que fez com que a bola quicasse e matasse o goleiro adversário. E que bom que isso aconteceu. Aconteceu o gol do nosso querido Varley, que pode dar aí confiança ao jogador para que ele volte a chutar e tentar realizar aí os gols, algo que ele fazia com maestria na equipe do Santa Cruz de Pernambuco e na outra equipe a qual ele jogava antes de vir para o Botafogo.